Nós estamos começando o mês chamado Mês do Lar, mês das famílias. Essa manhã falamos um pouco sobre a necessidade que temos de entender o propósito de Deus com a família. Você pode ser espiritualmente bem-sucedido, mas se você não for bem-sucedido na família, você é um fracasso. Eu quero continuar, e vou trazer um texto, e é um texto que dá para pensar e caminhar muito. São 2 versículos, mas são 2 versículos poderosos que nós podemos caminhar sobre esses versículos. E eu quero fazer aplicação em tudo que vivemos, mas principalmente hoje, que estamos começando esse mês, aplicação na nossa família, sobre alguns aspectos. De manhã, na consagração, nós oramos por vários assuntos e depois nós gastamos aqui uns 15, 20 minutos em círculos, orando pelas famílias, por quebra de maldições, por problemas hereditários, por doenças hereditárias. Oramos pelas nossas crianças, com imposição de mãos, declarando aquilo que Deus quer para elas, que nós sabemos o que é, porque está na Bíblia. E eu creio que muita coisa vai acontecer de bom na nossa vida, se nós pegarmos firmes nesse propósito e não titubearmos, desprezarmos o valor da família e o valor do propósito que Deus tem para essa família. Deus pensou, Deus fez e Ele vai cumprir. E não por coincidência, mas por planejamento, já está ali afixado nos nossos 2 quadros de aviso do lado de fora, 2 vidros ali enormes, o jejum de 21 dias, que começará amanhã. Foi explicado aqui o jejum pela família, por família, para a família. Foi explicado que nem todos conseguirão fazer 21 dias. E outra coisa, jejum, você pode fazer um jejum parcial, um jejum total. Aqueles que têm problema com saúde não devem arriscar, a não ser que seu médico diga, pode fazer isso, principalmente os diabéticos, né? Tem que ter cuidado. Mas você pode jejuar parte do dia, algumas coisas. E nós, fechando esse início de semana, início de mês, nós queremos trazer essa palavra que está em Jeremias, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos, versículos 9 e versículos 10. Livro de Jeremias, o profeta chorão, como é conhecido, capítulo 1, versículos 9 e 10. Todos encontraram? Se não encontraram, olha para frente que está ali. Aproveito para incentivar os irmãos a trazerem suas Bíblias de papel. Quantos trouxeram a Bíblia de papel? Levanta a Bíblia aí para a gente. Deixa eu ver a Bíblia. A mão não, quero ver a Bíblia. Isso. Eu tenho explicado, não é pecado você ter a Bíblia no celular. Claro que não. Mas há ocasiões que vão te atrapalhar. Você vai se atrapalhar em algumas ocasiões, melhor dizendo. Por exemplo, agora, você está ali prestando atenção na mensagem, acompanhando do celular. A menos que o seu celular esteja em modo avião. Se alguém mandar uma mensagem para você, ele não sabe que você está aqui, ou então ele está ansioso para falar contigo, ele manda e sobe uma bandeira. Olá, tudo bem? Confirmado? Aniversário, amanhã. Não falte, posso contar contigo? Aí você assim, puxa, deixa eu dar uma resposta. Mas mesmo que você não dê a resposta na hora, aquilo vai ficar ali na sua cabeça. É por essas coisinhas, né? Então, vamos evitar, para o seu próprio bem. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 9, diz assim: então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Versículo 10, vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir
e exterminar, mas também para edificar e plantar. Amém? Vamos juntos? Feche seus olhos. Pai querido, fala conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. Queremos sair daqui leves, confiantes, cheios do Teu poder, da Tua autoridade, para através do poder da palavra que o Senhor colocará em nós e tem colocado, nós possamos fazer todas as coisas que o Senhor propôs, que o Senhor tem no seu coração, para que o seu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. O versículo 4 diz: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, Jeremias falando, ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, eu não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te, assim diz Yahvé. Vocês perceberam, os que estiveram aqui de manhã? Quem não esteve, por favor, pega essa mensagem que eu preguei de manhã, porque ela tem uma certa conexão. E nós falamos hoje de manhã sobre a importância do chamado de Deus. Quando Deus nos capacita, nos envia, Ele é responsável pela nossa vida, por todos os cuidados, Ele cuida de nós. E o título da mensagem foi: Deus age sempre. Pode ser que nós não percebamos, mas Ele age, Ele está agindo. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você anda, Ele te protege, Ele te guarda. Por quê? É função dEle, porque Ele não despreza aqueles a quem Ele ama. E aqui nós continuamos lendo aqui, e o Senhor prometendo a Jeremias: mas pastor, essa palavra foi para Jeremias, o meu nome não é Jeremias. Essa palavra está aqui porque ela é para ser apossada por nós. Essa palavra está aqui porque ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, inerrante, cheia de autoridade. Então, quando eu pego essas palavras aqui e faço dessas palavras, as palavras de Deus na minha vida, ela se torna uma palavra de poder. Por isso, nós colocamos o título dessa mensagem: o poder da palavra. A nossa boca é poderosa, e é poderosa tanto para matar, quanto para vivificar. Em Provérbios diz isso. Nós podemos arruinar, e nós podemos abençoar. Por isso é muito perigoso nós usarmos a palavra quando não sabemos. Mas é perigoso quando nós usamos a nossa palavra sem nenhum cuidado, sem saber que nós temos uma palavra superior à nossa para usar, que é a palavra que Deus coloca em nossa boca. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos garante, Deus nos garante que o Espírito Santo estará conosco, nos ensinando o que falar. Quantas vezes, amados, já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, e com vocês certamente aconteceu, onde você, diante de uma situação onde você precisava falar, antes de chegar o momento, você disse: meu Deus, eu não sei o que eu vou falar, em qualquer área, não só na igreja, mas no seu trabalho, numa reunião, e de repente você solta a palavra e as coisas fluem, e você diz: eu não sei nem como eu consegui falar, porque o Espírito Santo colocou a palavra na sua boca. Quantos creem nisso? Nós só podemos entender dessa forma. Nós não podemos entender que seguimos a um Deus poderoso e servimos a um Deus poderoso e Ele não nos capacita e vai nos deixar como bobos andando pela rua falando bobagem. Mas nós temos esse poder de fazer da nossa palavra uma palavra de bobagem, uma palavra sem nexo. Basta nós não escutarmos e não atentarmos para a voz de Deus. E
há alguns pontos que a gente precisa chamar a atenção nesses 2 versículos que nós lemos. E no texto, alguma coisa mais nos outros versículos. A primeira coisa é que a palavra vem diretamente de Deus. No versículo 9 ele diz: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. E eu fico pensando, como é que foi esse momento? Jeremias, a partir de agora eu coloco a minha palavra na tua boca. Por que que antes não? Eu não sei te explicar isso, mas eu sei deduzir, baseando em algumas experiências que eu já tive na minha vida, que nasci num lar cristão, mas em dado momento o Senhor disse: eu vou fazer isso, eu estou te enviando, eu estou te capacitando para isso, eu vou te dar a minha palavra, eu vou levar a minha palavra junto com você. O salmista diz: enviou-lhes a palavra e eles foram curados. E muitas vezes nós desprezamos esse poder inigualável que Deus tem dado à sua igreja, que é o poder da palavra. Ninguém tem mais poder do que a igreja de Cristo. Não estou falando da instituição religiosa, igreja CNPJ. Eu estou falando do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A palavra vem diretamente de Deus. Não é palavra humana, mas é palavra divina. Ela é poderosa, ela é invencível. Então você começa agora a perceber o poder da palavra de Deus, que você, como se tivesse pego em algum lugar e colocado dentro da sua boca, tira de um armário, tira de um depósito e coloca dentro da sua boca. Vamos pensar 10 segundos. Essa palavra que Ele coloca em nós é a palavra necessária para aquilo que aprouver a Ele, naturalmente. Mas é a mesma palavra que Ele diz: haja luz. Terra, separe-se das águas. Luminares sejam criados. E a Bíblia diz que tudo foi criado pela palavra. Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje eu estava revendo o esboço da mensagem, dando uma olhada, a gente sempre coloca alguns pontos, aí depois Deus vai falando conosco, né? Normalmente é assim, Ele vai falando, eu digo: puxa vida, você já imaginou? Essa palavra poderosa que Deus fez e criou todas as coisas, a palavra que Ele vai amarrar Satanás. Eu falei aqui um dia, como é que Satanás será amarrado no milênio? Será amarrado por 1000 anos. Depois Deus vai soltar, e começando a pensar, com que corrente? Que é isso? Como é que Ele vai amarrar? Ele vai amarrar na palavra. Por isso é que muitas vezes nós estamos orando por uma pessoa que está endemoniada, está possessa por um espírito maligno. Quando a gente dá uma ordem na palavra de Deus, em nome de Jesus, que é o próprio Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, a Trindade Santa, em nome de Jesus, sai. Ou então, amarrado em nome de Jesus, para que eu possa agir, para que o Espírito Santo possa me dizer. Quantos já viram isso? É o poder da palavra. É a mesma palavra que criou o mundo. É a mesma palavra que exterminará todas as coisas e tudo que afetam os planos de Deus. Quando Deus fala, Ele transmite total autoridade. Ele transmite propósito. Ele transmite verdade. Tudo se transforma ao som da sua voz. Precisamos buscar e falar a palavra de Deus. Solte a palavra, use a palavra, experimente. Pastor, mas eu não acho que vai dar certo. Você não tem que achar, você tem que soltar a palavra. Mas use corretamente, em nome de Jesus. E se você tem vida com Deus, e Deus te capacitou, Ele é responsável por fazer com que essa palavra flua, essa palavra tenha efeito. Então, relembrando, Deus está nos dando a palavra. Pastor, mas Ele falou com Jeremias. Eu preciso te explicar de novo, meu amado. Todos os versículos que Jesus disse que eu estarei contigo, eu enviarei o Espírito Santo, Ele estará contigo onde quer que fores, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Quando Ele fala com Moisés,
E as coisas acontecem não é porque Moisés falou, porque a palavra foi enviada a Moisés, lá no Egito, lá naquele lugar, onde o poderoso faraó tentava impedir, porque Deus travava ele também, mas isso é outra conversa, outro detalhe. E Moisés, na palavra, fazia, porque era a palavra de Deus. Quando Moisés pergunta a Deus, eu vou ser enviado, eles vão perguntar, mas quem te enviou? Como é que foi? Como é que é isso? Por que eu vou obedecer? E ele diz que o eu sou te enviou, ou seja, a palavra. Por isso, há numa das versões, ou dado momento, que ele coloca numas traduções, e algumas pessoas até, ele diz assim, que você será enviado como Deus. Ele não está dizendo, Moisés, você é Deus agora. Mas se você parar para pensar o que Deus está falando, você está sendo enviado no meu lugar. Você fará aquilo que eu faria. Você falará aquilo que eu falaria. E Jesus aqui na terra, o que ele falou? Eu não falo o que eu quero, eu falo o que meu Pai mandou eu falar. O que ele está dizendo? Eu falo as palavras do meu Pai. Amém ou não amém? A segunda coisa, a palavra tem poder para confrontar e derrubar. Jeremias, aqui no capítulo 1, versículo 10, a primeira parte diz, eu te concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar. Queridos, vamos pensar na força dessa palavra de Deus, aonde utilizada com o poder e autoridade dele, com veemência, com autoridade, mas com critério e com responsabilidade e obediência, nós temos poder tal qual Jeremias. Não, mas Jeremias, o que Jeremias é diferente de nós? Ele era filho como nós somos filhos. E ainda temos uma coisa, ele não chegou a conhecer Jesus, nós ainda tivemos isso selado lá na cruz. Não estou dizendo que é uma coisa superior à outra, porque o mesmo Deus que falou lá, falou depois através de Jesus, mas nós ainda tivemos essa dádiva. Eu não conheci Jesus pessoalmente, mas nós temos recebido de Jesus algo que aquele povo no Antigo Testamento não tinha recebido, é a mesma autoridade. Queridos, olha, autoridade para sobre as nações, reinos, para arrancar. A pastora tem falado muitas vezes aqui, às vezes nós fazemos aqui nossa reunião de oração, não é errado o que eu vou dizer. Vamos colocar aqui, quem está doente, vamos orar por fulano, e ali, ele está precisando de emprego, vamos orar. E nós esquecemos que nós temos um poder e que não estamos usando para confrontar o diabo na cidade de Niterói, para confrontar o maligno no estado do Rio de Janeiro, para mandar para o abismo. Por inferno ainda não, viu, irmãos? Quem vai inaugurar o inferno vai ser o inimigo através da palavra de Jesus, ele que vai mandar. Mas podemos mandar, devemos mandar para o abismo. Teve um pastor aqui pregando, um conhecedor da palavra muito grande, e ele disse que se você manda ele para o abismo, ele tem pavor de ser mandado para o abismo, porque se ele for para lá, ele não sai mais, ele fica ali. Nós temos esse poder de mandar para o abismo aqueles espíritos malignos, aquelas entidades que tentam paralisar o reino de Deus. Lembra que eu preguei domingo passado falando que as portas do inferno não podem prevalecer? Jesus é que disse, não fui eu? Eu só repeti o que ele disse. As portas do inferno não podem prevalecer, ou seja, a chegada do Evangelho quebra as portas que o inferno oferece para você. Para arrancares, derribares, destruíres, arruinares. A palavra confronta o pecado, quebra a fortaleza e derruba estruturas erradas. Deve ter alguém aqui, não é possível? Deve ter. Alguém que já usou dessa palavra e viu as coisas quebrarem, caírem, ou seja, as ações do maligno, as ações do inimigo serem exterminadas, serem anuladas, aniquiladas pela palavra. Quantos já viram isso? Quantos já fizeram isso na sua vida?
A gente não deve ficar falando muito da gente, mas a gente pode contar testemunhos, né? Algumas vezes. Uma vez a pastora, nós não éramos pastores ainda, mas já tínhamos conhecimento dessa palavra. Ela estava vindo para casa, numa rua um pouco deserta, ali perto do Caio Martins. E quando ela estava numa calçada, tinha uma pessoa do lado de lá que ela percebeu que essa pessoa vai me roubar, vai me assaltar. E ficou mais evidente quando a pessoa passa para o lado dela, para a calçada, e vem olhando firme dela. E ela, mais ou menos isso, eu não me lembro o detalhe das palavras, mas está aqui, depois vocês podem perguntar ali, fazer uma audiência com ela. E ela disse, está amarrado em nome de Jesus. Ele ainda estava longe, ele não escutou. Está amarrado, eu te destruo agora, pelo poder da palavra de Deus. O garoto atravessou, foi isso? Atravessou para outra calçada e foi olhando para ela, tipo assustado. O que é isso? Que bicho é aquele ali? Deve ter pensado. O poder de Deus. Eu ouvi um testemunho de uma irmã que eu conheci e conheço ainda, de uma igreja que nós fizemos parte, e essa irmã foi totalmente restaurada por Deus. Ela era uma pessoa completamente estragada, dada à prostituição, e um dia Jesus salvou-a. Hoje ela é uma pastora, e ela disse que ela vinha da vigília, e quando ela estava chegando próximo da casa dela, um lugar ermo também, e que vieram 2 homens, ela viu 2 homens assim, e eles iam atacá-la, e ela clamou pelo sangue de Jesus. Os camaradas ficaram paralisados. Estátua! E ela passou. Lá na frente, quando ela olhou para trás, os caras estavam meio assim, eu não sei dos mínimos detalhes, mas esse é o mais importante. Como quem não soubesse, por que nós não seguramos? Por que você não segurou? Como se eles estivessem conversando. Por causa do poder da palavra. Você crê nisso? E eu quero te perguntar, você crê e não usa ou crê e usa? Precisa usar. Os profetas no Antigo Testamento denunciavam a injustiça e a idolatria. Foram perseguidos, mas pela palavra deles que Deus dava, diga isso. Elias, vai lá e fala para Acabe que vai acontecer isso. E que não vai acontecer aquilo, que agora vai acontecer aquilo que não aconteceu e não vai acontecer o que tinha acontecido. Diga isso, faça isso. Irmãos, nós precisamos usar esse poder da palavra. A igreja não pode omitir o aspecto confrontador da palavra. Cuidado para não trocar o confrontador por afrontador. A igreja precisa utilizar esse aspecto, essa força que é o confronto do pecado pela palavra de Deus. Confrontar, autoridade. E você pode utilizar isso em qualquer situação. Você não precisa estar nervoso. Você não precisa. Não, você não precisa, você fala na palavra. Eu te ordeno, em nome de Jesus. Não esqueça nunca disso, porque no seu nome não adianta nada. Os filhos de Seva, um sacerdote, lá em Atos capítulo 19, viram que Paulo, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. A palavra de Deus estava na boca de Paulo. E eles disseram assim, esses camaradas eram exorcistas ambulantes. E eles disseram, está aí uma oportunidade de a gente ganhar uma grana. E eles começaram a andar. E um dia eles chegaram para uma pessoa endemoniada e disse, sai deles, conjuro-os, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são. E saltou e deu uma coça neles, em 2 deles, que saíram feridos. Mas se você tem uma vida com Deus, a palavra é genuína. Eu já vi pessoas debochando, falou, o sangue de Jesus tem poder. Quando uma pessoa fala isso perto de mim, eu pergunto, você é cristão? Não, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, pois é, mas dessa forma não tem poder. Não é assim.
Então o deboche, ainda que você use o nome de Deus, ele é inadequado, ele não funciona. Mas a palavra também tem poder para restaurar e construir. Versículo 10, agora a parte B diz: mas também para edificar e plantar. Eu fico muito triste quando eu vejo que pessoas estão usando a palavra que Deus deu, e Deus deu mesmo, somente para derrubar, exterminar, despedaçar, mas não constroem, não edificam. E é muito importante a gente restaurar e construir. Eu não aceito que o inimigo vença. Não aceito que o inimigo vença a palavra de Deus. É impossível ele vencer, a não ser que deixemos. É importante demais que nós saibamos do poder dessa palavra para destravar ações, destravar famílias que estão travadas. De novo, hoje oramos para quebrar ações de demônios ou de entidades familiares que perseguem a família. Por exemplo, alguém da família que tem um vício e descobriu que o avô tinha aquilo, o pai também tinha, o tio, às vezes não é nessa linha direta, um primo, um outro tio, e o inimigo ele quer perpetuar isso na família. Nós temos esse poder, mas nós temos o poder de, depois de destruir, edificar. Eu aprendi que quando nós oramos por uma pessoa que está possessa de espíritos, nós devemos orar para libertar, e nós consigamos acompanhar e enchê-la do Espírito Santo através da palavra. Porque a Bíblia diz que sai o Espírito, e se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele volta com mais 7, e o estado dele será pior do que o anterior. E muitas vezes nós só temos palavra que derruba, que mata, que destrói. Pronto, limpei tudo, está tudo morto. E vida? Onde que é a vida? Então nós precisamos anunciar a palavra. É uma palavra com equilíbrio, sim, mas é uma palavra verdadeira. Ela não é meia palavra, ela não é uma palavra que possa te causar dúvida. Nós temos que, e só há um jeito de fazermos isso, é soltar essa palavra à luz da Bíblia. Nós estamos estudando aqui, irmãos, aqueles que não estão conseguindo ficar no esforço. É uma dó, é uma pena. Não estou dizendo que você é pior do que os outros, não. E nem que os que estão são melhores, também não. Mas eu tenho uma dó de você poder ter uma arma potente e não estar sabendo utilizar. Nós precisamos aprender isso, a usar a palavra que liberta, a palavra que transforma. Como eu gosto de ver pessoas que estavam, por exemplo, com seu casamento quase destruído, e eu pude ser um cooperador, que soltei a palavra e disse: não, nós não aceitamos, não vamos lutar por isso. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando de várias pessoas que, independente de serem pastores ou não, eles têm esse mesmo poder na palavra, já fizeram isso e já restauraram o casamento. Coisa bonita. Quando você pega uma pessoa que está dizendo: eu quero, não sei, eu quero desistir de tudo, eu estou abandonado, eu não quero. É impressionante. Ultimamente, irmãos, Deus tem me levado, impressionante isso, nos últimos meses. Toda hora eu encontro uma pessoa, a pessoa fala uma coisa comigo, essa palavra aí, você é cristão, você é evangélico? Eu pergunto logo, irmão, porque se ele disse sou, eu falei, graças a Deus, né? Mas normalmente não é. E eles, deixa eu te explicar. Você não precisa explicar, eu já sei que você não está. E eu não preciso saber por quê. Você precisa voltar. Eu fui pegar minha nova identidade. Agora tem a nova identidade, né? Fui pegar minha nova identidade. Sentei ali e a moça, rapaz, essa semana, um dia desse, me falaram que eu tinha uma voz, não sei o que lá e tal. E ela pegou e virou para mim e disse assim, eu tinha a voz de dublador, uma pessoa. Aí agora essa pegou e olhou assim, pegou meus documentos, olhou, e eu fui pegar aquela permissão internacional de dirigir, né? E ela disse assim, o senhor tem uma cara de que viaja muito.
Eu falei, quem viaja muito tem cara? E ela disse, não. Eu falei, mas o que te fez pensar nisso? Aí ela disse assim, não sei, eu estou olhando assim, o senhor já viajou muito? Eu falei assim, um pouquinho. O que é muito para você? E eu senti que ela queria conversar. E quando a pessoa está querendo conversar, por trás tem alguma coisa. Aí eu disse assim, já fui em alguns lugares, mas... E ela me perguntou, você já foi ao Japão? Logo, Japão. E eu falei, fui. Já foi ao Japão? O que tem lá? Eu falei, muito japonês. Só não tem padaria, porque lá já há pão. Adotei. O senhor já foi não sei aonde? Eu falei, mas por que você quer saber? Não, porque eu nunca saí de Niterói. Eu falei, mas você pode sair. E ela disse assim, mas o senhor foi a trabalho ou a passeio? Eu falei, já fui a passeio, mas eu fui mais vezes a trabalho. Ah, o senhor é o quê? Pronto, era tudo que eu queria. Era tudo que eu precisava. Perceberam que eu fui conversando com ela e não disse assim, em nome de Jesus, eu declaro que eu sou pastor. E cuidado com... Eu fui dando, quero saber onde ela vai chegar. Mas eu falei, Senhor, me dá um gancho aí. E ela disse assim, ela disse assim, você tem voz de dublador. Eu falei, eu tenho voz de dublador? Ela tem. Eu falei, eu sou dor, mas não sou dublador. Eu sou adorador. Adorador? O senhor adora o quê? Eu falei, eu adoro a Deus. Mas o senhor canta? Eu falei assim, canto. Por acaso ela conhecia o santuário. E eu disse assim, você é evangélica? Ela disse assim, estou afastada há 10 anos. Eu falei, comigo, por isso que eu caí aqui. Tinha 4. E ela, o senhor já foi atendido? Eu tinha um número. Era só chamar meu número. Ela me viu em pé com o número e falou assim, senta aqui. E eu sentei. Ela me chamou meu número. Eu disse, meu número, pode botar aqui. E eu conversei com ela. O nome dela é Marisa. E ela falou, onde é a sua igreja? E eu disse, onde era a igreja? E eu disse assim, o que você está esperando para voltar para Jesus? Simpática demais ela, simpática, rindo. Aí ela disse assim, olha, eu nem sei o que eu estou esperando. Eu falei, não espere mais. Onde é a sua igreja? Passei o link da igreja Shalom. Ela disse assim, pode me esperar. E eu, toda vez que eu estou pregando, eu olho aqui, porque eu tenho uma razoável facilidade de lembrar das pessoas, razoável. E quando ela chegar, ela pode escrever que eu vou lá. E eu espero que você vá. Vá lá para a gente orar por você. Vá lá para você ter um abraço da sua família que você deixou. Mas você ainda tem uma família. Irmãos, é o poder da palavra. De repente eu estou assinando. Quando eu levantei os olhos, ela estava lacrimejando. Por que nós perdemos a oportunidade de soltar a palavra? A palavra tem poder para derrubar, para exterminar tudo aquilo que nos afronta, mas tem poder para construir. Vamos construir. Vamos começar num lugar muito fácil. Quantos querem um lugar muito fácil? Aqui na igreja. Muitas vezes nós temos má vontade. O que é má vontade? É não ter vontade, ou vontade boa, de dizer para uma pessoa, Jesus te ama. Posso te dar um abraço? Eu tenho uma brincadeira que eu faço. Quando eu morrer, os irmãos vão sentir falta. A não ser que alguém tome esse lugar aí vai ser a minha descendência e dizer, não, isso aí não pode e tal. Mas enfim. Eu pergunto, você é bonito todo dia? E se é uma quarta-feira, eu falo, ou só quarta-feira. Se é domingo, eu falei para essa moça, você é bonita todo dia? Ou, aí disse o dia da semana que fui lá, terça-feira. Mas você pode falar outras coisas, você não precisa ficar chamando todo mundo de bonito, porque isso já sou eu que falo, não vem tomar o meu lugar, não estraga a minha pregação. Mas você pode dar um abraço na pessoa. Alguém um dia, aqui da igreja, me disse, ai pastor, me dá um abraço? Eu dei um abraço. Ai, que abraço gostoso. Homem, se uma mulher te pedir um abraço, você não vai abraçar ela de frente, tá? Preciso te dizer isso, né?
Mas quem me pediu foi um homem. Um abraço gostoso. Eu estava precisando desse abraço. Eu estou com a minha moral meio baixa. Às vezes uma palavra, irmão, você nem precisa abraçar. Às vezes a pessoa não precisa dizer você diz para ela palavras que edificam, palavras que constroem. Você é especial de Deus. Quem sabe você saiu de casa, alguém dizendo, você não vale nada, assim não é absurdo, foi do seu trabalho, você é um imprestável. Aí você passa para a rua, vai, eu miserável, alguém gritou com você. Aí quando você chega perto de um de nós diz para você, você é a menina dos olhos de Deus. Eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer, mas há coisas que a gente faz sem gostar, mas eu vou fazer. Escolha alguém, não vou ficar te vigiando, escolha alguém, fala uma palavra agradável para ele, o que você quiser. Fale agora, escolha alguém. Quiser sair do seu lugar, que a pessoa que você quer falar está aqui na frente, pode fazer uma bagunça santa aí agora. Vou te dar alguns segundos aqui, pode levantar. Davi, eu te amo, Davi. Davi sempre me dá um abraço, me dá um beijo aqui, ó. Davi me dá um abraço, me dá um beijo. Ele sempre foi assim, desde lá da Donep. Ele era o beijoqueiro. Faz bem, viu? Às vezes a gente está com o coração atribulado. É bom ouvir uma palavra. Amém. Ninguém fala nada para mim, não? Estou aqui carente, irmão. Você que recebeu a palavra, é bom, não é? A gente está acostumado a só murmuração. Vai no banco, a pessoa, coisa, o outro fica, ô abençoado. Quando ele fala abençoado é porque você não é, né? Vamos terminar. A palavra transforma realidades espirituais e realidades naturais. Transforma. Você já levou uma fechada, você já deu uma fechada de carro em alguém sem querer? E quando você deu a fechada, ele reduziu e foi fazer uma coisa, você falou assim, desculpa, meu amado, desculpa. Aí a pessoa disfarça. Ele transforma realidades espirituais e naturais também. Jeremias, segundo a palavra de Deus, foi colocado sobre nações e reinos, não por força política, mas pela palavra que ele carregava. Algumas pessoas às vezes chegam perto de alguém de vocês, já falaram para mim, já falaram para vocês, nossa, você tem um negócio diferente, você tem uma luz boa, eles não sabem o que é, então eles falam, tem uma luz boa. A palavra que nós carregamos é uma palavra que nos coloca em posições que político nenhum pode nos colocar. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra. A palavra de Deus afeta o invisível. Você não precisa ver. Se você está sentindo ou não está entendendo o que está acontecendo, solta a palavra. Ela afeta o espiritual e afeta o visível. O visível é aquilo que eu dei exemplo, e tem outros, muitos, que eu falei da pastora Vera, já aconteceu comigo também, quando eu fui assaltado ali na Avenida Brasil, nós voltando, né, do retiro, e os bandidos vieram e se saltaram, pararam as filas todas, pararam o carro assim, saltaram 5, 6 com revólver, escopeta, aquele troço, tudo assim, e vieram, montaram os carros, montaram o meu, estava logo na frente, e do meu lado o outro, e atrás todos pararam. A cabeça pensou, perdi. Estava eu, a Vera, e uma irmã daqui da igreja, que já não está conosco, está em outra igreja, e a filha. E ele veio para a minha porta tentando abrir o vidro fechado, ele fazendo assim, eu abri o vidro e disse assim, e a Vera estava orando ali do lado, eu falei assim, poxa cara, me libera, eu sou pastor, estou indo para um culto, estou indo para a igreja, estava voltando para cá, e ele fez assim, olha para mim irmãos, quando eu falei assim, ele fez assim, aí passou na frente do carro, fez assim para mim, eu vazei.
Eu olhei pelo retrovisor, todo mundo lá parado, nego no chão, eu andando. Eu fiquei pensando, o que aqueles caras lá, comandante? Ficaram pensando, quem é aquele cara? Que os caras bateram continência, só faltou bater continência. Mas é como se fosse, ele fez assim, passou na frente do carro, fez assim, e tipo assim. Isso não significa que eu nunca serei assaltado. Não significa que eu nunca terei um problema. Eu estou dando um exemplo. Talvez em outras oportunidades Deus tenha um propósito de permitir que nós passemos. Já pregamos isso aqui, porque são circunstâncias que nós precisamos passar. Eu estou te dando um exemplo do poder da palavra. Eu saí dali e disse assim, esse camarada deve ser desviado. Só faltei falar para ele assim, camarada, você conhece o hino santuário? Só faltei perguntar para ele a mamãe tocava. Tal. Poder da palavra. É uma brincadeira à parte, tá, irmãos? Jeremias foi colocado sobre nações. Você pode ser colocado. Você pode mudar com a tua oração o que está acontecendo no Congresso. Você pode mudar com a tua palavra, todos os dias orando, aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, senão a Bíblia precisa ser mudada. E ela não pode ser, porque diz que ela é a palavra imutável, de um Deus imutável. Pronto. Ao vivo e a cores é assim, né, irmãos? Já que ele está falando de autoridade e poder, nós, mulheres, quarta-feira, passamos por essa experiência aqui na igreja. Estávamos reunidas, orando. Estávamos orando até pela irmã Deolinda. Ela estava pedindo oração e nós começamos a nossa reunião orando por ela. E estamos orando, todo mundo ali. De repente, nós começamos, já está falando, né? Já estava entrando na palavra, não estava? Ah, foi no final, sim. E escutamos um barulho assim, pum! Aí a cabeça da pastora falou assim, nossa, bateram no portão da igreja, achando que ia ter uma despesa. Aí a Vivi abriu a persiana, quando nós olhamos um camburão enorme aqui na porta. Jogaram um cara de moto no chão e botaram uma metralhadora para o cara. E ficaram ali revistando. Ai, gente, o que está acontecendo? Ai, vai matar o cara. Eu falei, não, aqui na porta da igreja não vai ter espírito de morte, não. Vamos clamar a Deus pela vida desse homem. Nós nos levantamos, repreendemos aquele espírito de morte, para que não houvesse aquilo aqui na porta da igreja. E, de repente, nós continuamos e ficamos olhando, e o cara liberou. O cara não tinha nada, não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada, e eles foram embora, nós continuamos na oração. Então, eu quero falar isso, que é um testemunho que nós passamos semana passada, já que está falando da autoridade, do poder na porta da igreja. Então, até o espírito de morte, você tem autoridade para repreender, porque o rapaz ia ser morto de bobeira. Então, nós temos essa autoridade na igreja. Nós precisamos usar essas coisas que são nossas armas espirituais. Amém? Amém ou não amém? Amém. Conclusão, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é transformadora. Ela derruba o que é errado e levanta o que é eterno. Como Jeremias, nós precisamos ser a boca de Deus. A boca de Deus para uma geração que está perdida. O mundo ainda não está pior, porque a igreja não foi retirada. E nós temos que usar esse poder, essa autoridade que Deus concedeu unicamente à igreja dele. Eu não estou falando de evangélicos, não estou falando de instituições religiosas, eu estou falando do corpo de Cristo. Essa igreja que descreve lá em Efésios, que ele venceu, rompeu com tudo, pisou, tomou as chaves e deu essa autoridade a nós. Já li isso aqui domingo passado. Se nós falarmos com firmeza, mas com compaixão, nós temos o poder de restaurar
muitas vidas que o inimigo está tentando levar. Algumas ele vai conseguir, por ineficiência nossa, por incapacidade nossa de usar a palavra. Mas se nós levantarmos contra as potestades malignas, nós teremos um lar de paz. Comece a falar palavras de vida dentro da sua casa. Exclua do seu vocabulário: menino, você é uma peste, hein? Não fale assim pelo seu filho. Você não vai passar na prova. Você não vai ser ninguém na vida. Mas diga, ainda que ele esteja com qualquer tipo de problema, diga: você não é assim, você está assim. Mas eu profetizo sobre a sua vida a mente de Cristo. Isso vale para quem é enfermo. Eu tenho ensinado para pessoas que têm filhos, parentes, com alguma debilidade, com alguma... à noite ele vai dormir, ou se ele deixar fazer isso durante o dia, põe a mão na cabeça e diga: você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo não tem defeito. A mente de Cristo não é corrosiva, ou corroída, ou vencida, ou vencível. A mente de Cristo é vitoriosa. Aprenda a dizer isso. Se seu filho estiver desobedecendo, ouça papai e mamãe, ouça. Não diga: você é desobediente, hein, menino? E às vezes ainda chama ele de moleque. Você está desobediente, mas você não é assim. E eu não libero, não dou a você essa liberdade espiritual de ser desobediente. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito que está tentando fazer de você uma pessoa que não se pareça com Cristo. Você não precisa brigar, gritar. Alguns momentos você pode ser enérgico e falar: em nome de Jesus, eu não aceito isso. Você vai ver o que vai acontecer, ainda que seja com seus filhos. É preciso que você faça isso, para que amanhã você não chore, porque deixou de soltar a palavra. Vamos ficar de pé aqui. Como eu fiz de manhã, quero fazer agora de noite, sem chamar, não preciso trazer as pessoas aqui à frente. Eu quero que você agora pense nos seus filhos. Se algum deles estiver perto de você, você pode fazer isso pessoalmente. Seu filho, bonito igual você, hein? Deus te abençoe, meu amado. Como é que você chama? Gabriel. Nome de anjo, hein? Profetiza sobre a vida dele, palavras de vida e de vitória agora, onde você estiver. A Laurinha está lá, Camila e Olívia estão lá, mas como se elas estivessem aqui. Profetize, fala o nome delas, fala o nome da Sofia, da Luísa, olha aí, vai falando o que vocês determinam. Gabriel, Aline, Gabriel, Wilson, põe a mão na testa de vocês e diga assim: Gabriel, você tem a mente de Cristo. Eu arranco de você qualquer coisa que faça você parecer o contrário. Eu tenho palavra para exterminar. Podem caminhar na igreja. Está ali a Isabela, os pais saíram daqui, foram para lá. Pode, irmãos, isso é um culto com reverência, mas não quer dizer que nós somos soldadinhos de chumbo. Pode fazer isso. Você está aqui entre nós, tem um filho, onde ele estiver, não importa, não importa. Usa com poder e autoridade, irmão e irmã. Seu Antônio. Seu Antônio. Antônio.
Fala para o Samuelzinho. É como se ele estivesse aí do seu lado. Fala, pode falar. Você tem a mente de Cristo, Samuel. Há poder, queridos. Tem algum adolescente aqui, ou jovem, cujo pai não está aqui? Se tem, levanta a mão assim. Vem cá. Pedro, vem cá. Gil, faz um favor para mim. Coloca a mão na cabeça do Pedro e faça como você faria para o seu filho. Tem mais alguém? Sua mãe não está aqui, né? Vem cá, filha. Vera. Mary Ann. Tem mais alguém sem a mão na cabeça aí? O pai não está aí? Bia. Seus pais não estão aí, né? Não? Vem cá. Fabiana. Vai perto da Fabiana ali, ela vai profetizar sobre a sua vida. Ah, pastor, mas o senhor falou dos filhos, eles não são nossos filhos. Quem disse que não são? Nós somos da mesma família, é irmão, filho, pai, está tudo junto aqui. Tem o mesmo poder, a autoridade. Creia nisso, irmão. Ô Júlio, sua mãe está aí? Põe a mão nela. Se já fez, ok. Se não fez, ela é sua mãe, abençoa sua mãe. Profetiza sobre ela a visão. É a palavra de Deus, hein? É aqueles que o cego disse para ele assim: o que você quer? O cego disse: eu quero ver. Ele vê. É difícil a gente entender isso. E se não vir? Se ele não vir, isso não é problema meu. O que Deus falou para Jeremias, ele disse assim: solta a palavra. Todos oraram, todos profetizaram sobre os seus filhos, amém? Então nós vamos encerrar. Pai querido, em nome de Jesus, aceita, Senhor, essas palavras que foram proferidas agora. Aceita, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito contrário ao teu, todo espírito de enfermidade, todo espírito que afeta a alma, a mente, seja retirado agora do meio de nós, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Estabeleça, Senhor, mentes sãs, espiritualmente e naturalmente, em nome de Jesus. Que nós tenhamos esse poder da palavra nos nossos lábios, nunca fiquemos envergonhados, porque a palavra que nós soltamos é a mesma palavra que disse: haja luz e houve luz. Estabeleçam-se os luminares, e eles foram estabelecidos. Em nome de Jesus, eu tomo posse. Diz: eu também tomo posse. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Como é que você está? Coração, tá bom? Tá bom o coração aí agora?